Depois da polícia, fui fazer uma faculdade, mas o meu objetivo em fazer uma faculdade não era para me curar ou algo do tipo me tratar. Porque Afinal, você não tinha nenhum problema? não tinha nenhum problema, exatamente. Na verdade, eu achava que era somente uma pessoa tímida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Destrave Sua Vida Social. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e aqui comigo está a Denise Nascimento. Para quem não conhece, é a minha esposa. E no nosso podcast nós falamos sobre assuntos relacionados à timidez, à fobia social. Se você quer destravar a sua vida social, interagir e se comunicar sem ficar ansioso, você está no lugar certo. Bora começar? Ok, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre... Como é a vida do fóbico social? Como será que é a vida do fóbico? Isso aí, nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Vamos lá, Alberto, como que foi que você teve esse diagnóstico de fobia social? Quando foi isso? Vamos voltar um pouquinho ao passado, né? No último episódio eu falei um pouco um pouquinho da minha história, né? Com a fobia social. Eu falei lá que tive minhas primeiras crises com 14 anos, e aí depois eu entrei na polícia, e depois da polícia eu fui fazer uma faculdade, mas o meu objetivo em fazer uma faculdade não era para me curar ou algo do tipo me tratar. Porque Afinal, você não tinha nenhum problema? não tinha nenhum problema, exatamente. Na verdade, eu achava que era somente uma pessoa tímida, que não precisava tratar nada. Eu tinha alguns comportamentos estranhos, ou seja, alguns comportamentos que eu gostaria de fazer, De melhorar? de melhorar, vamos dizer assim, de desenvolver. Só que eu estava ali sempre abaixo da média, porque o que as pessoas... os meus amigos faziam, ali eu não fazia. Ou seja, o que a média está fazendo ali, eu não estou fazendo. É como namorar, trabalhar. Eu comecei a trabalhar, mas com muita dificuldade, fazer uma entrevista de emprego, né? Estar em ambientes sociais. Então, tinha uma dificuldade ali de interagir, né? De cumprimentar as pessoas, tudo mais, né? Então, eu fui fazer psicologia, não com o intuito, né, de tratar. Até então não sabia que tinha uma fobia social. E aí foi lá no curso de psicologia que eu descobri que eu tinha, né, uma fobia social, né, e não uma timidez. E aí eu fui fazer terapia, né? Então, o diagnóstico começou aí, entendeu? Com a psicóloga. Fui fazer um tratamento. E como que é feito esse diagnóstico de fobia social? Então, o diagnóstico é feito através de um psicólogo e através de um psiquiatra, né, como eu falei, mas existe uma linha tênue, porque é muito comum as pessoas confundirem fobia social com timidez. Então, mas antes de falar qual que é essa diferença, precisamos saber o que é fobia social. Então, fobia social é uma ansiedade que a pessoa tem quando está diante das pessoas, em situações sociais, quando precisa interagir. E esse medo, essa ansiedade, ela sempre vem acompanhada de sintomas, tanto cognitivos, que a pessoa começa a ter pensamentos negativos, de que as pessoas vão avaliar ela negativamente, sintomas comportamentais, a pessoa pode evitar situações sociais, e sintomas físicos. O coração começa a acelerar, sentir pontadas no coração. Você entende? Então, ou seja, sintomas físicos, ela pode sentir mais de 20, né, reações. E aí, o que é o central na fobia social é o pensamento, de que é um medo de julgamento. Tá? Essa exposição, ele tem medo de passar vergonha, medo de ser criticado. Você entende? Essa é a característica principal, então, Sim, do fóbico. Ele tem esse medo. Exatamente. Então, ansiedade de se expor de situações sociais pode ser uma situação,
Então, uma situação já se configura fobia social, Uma só? uma só já se configura. Ah, então, por exemplo, eu sou tímida, mas, por exemplo, como eu, numa entrevista de emprego, por exemplo, eu fico muito nervosa. Muito ansiosa, muito nervosa. Começa a tremer, não consigo falar, não consegue se expressar. Isso então já seria uma fobia social. Olha, o diagnóstico ao vivo, gente. Não necessariamente. Por quê? Porque você vai passar por um diagnóstico com um profissional para ver se isso realmente se caracteriza uma fobia social. Porque você precisa preencher alguns critérios, precisa ter alguns sintomas já há algum tempo. Entende? Não é só, eu estou ansiosa, já tenho um problema. Não é isso. Porque a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Então, não é porque eu estou inibido diante de uma situação social ou eu não sei me expressar, não sei como me comportar diante dessa que eu tenho fobia social, entende? Ou que eu sou tímida. Teria Então, que ser o quê? Recorrente, então. exatamente. Tá? Então, claro que o profissional vai analisar. Eu analiso isso, verifico se realmente a pessoa tem fobia. Às vezes a pessoa, por tanto tempo, evitou uma situação, ela tem dificuldade nessa situação. Né? Dificuldade de O habilidade fato social. só da pessoa evitar, por exemplo, eu não falo em público em hipótese alguma. Eu tenho uma amiga que não fala em público em hipótese alguma. Então, isso pode ser um forte uma fobia indicador social? de uma fobia social específica. Entende? Então, explicando, as pessoas que estão nos assistindo vão entender melhor. Então, fobia social. Então, falei que pode ser uma ou várias situações. E a timidez? A timidez é uma característica da pessoa. É um perfil. Como existem milhares de perfis. Entende? Então, necessariamente, ser tímido não é ruim. Você entende? Tem suas É o jeito como seus você... benefícios, suas qualidades, digamos. Sim. É o jeito como você responde às situações que você está exposta. Entendeu? Então, é como você lida com a situação. É o seu jeitão. Então, esse jeitão, a sua maneira, é a sua personalidade. Você entende? Então, uma pessoa tímida, a gente vai ver que é uma pessoa mais quieta, mais reservada, uma pessoa mais discreta. Só que isso não pode paralisar a vida dela. Mas a partir do momento que eu tenho sintomas, como nervosismo e tal, isso é recorrente numa situação. Porque eu jamais imaginava que esse nervosismo que a gente sente quando a gente é tímido, né? Que é, eu preciso conversar com o meu chefe. Aí você já fica nervoso e tal, porque você vai precisar fazer uma crítica, vai precisar se expor ali de alguma maneira, né? Isso, então, seria um tipo de ansiedade, então. Sim. Esse medo, digamos, já é uma ansiedade, esses sintomas. Sim, como eu disse, né? Se você ter ansiedade, é uma emoção normal, natural. Então, você tem que saber qual que é a diferença. Aonde que está, quando começa a ser um transtorno e quando que isso é normal. Então, isso é através de testes psicológicos. Exatamente. Tem que passar por uma avaliação. Não é porque eu tô com a perna, tô inquieto, tô roendo unha que eu tenho ansiedade, tenho um transtorno, entendeu? Eu posso ter momentos de ansiedade. Por exemplo, eu tô domingo à noite, quando você começa a escutar aquela música do Domingão do Faustão, ou do Fantástico. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã. A pessoa, nossa, aí já fica triste. Acho que eu tenho depressão. Ou seu cachorro morreu, aí você ficou triste, chorando o dia inteiro. Ai, meu cachorro. Ai, eu tô com depressão. Não, isso não é depressão. Momentos tristes, né? A gente tem, todo mundo tem na vida existe na vida de qualquer um. E quais são, então, Então os não quer dizer que a pessoa assim? tem depressão.
Então, o único critério seria a recorrência, então, dessa ansiedade ou a intensidade dela também é um critério? Tem alguns critérios, né? Como eu falei, você vai fazer um diagnóstico, vai fazer alguns testes psicológicos. Somente o psicólogo ele pode aplicar, tem essa capacidade. Somente o psicólogo pode usar esse instrumento, nenhuma outra pessoa, entendeu? Então, como que é feito? Tem vários critérios. Então, vai verificar a ansiedade, vai verificar as dificuldades que ele tem relacionadas a situações sociais, se ele evita situações sociais. Essa ansiedade e esse medo tem que causar sofrimento para ele. Perda de oportunidade. Algum prejuízo na vida dele. Então, esses são alguns critérios. Então, já que você já está fazendo, né, essa pergunta, então vamos já falar qual que é a diferença. Sim. Entendeu? É isso que a gente quer saber, né, gente? Qual é a diferença? Então, a primeira diferença entre a fobia social e a timidez. Então, primeira é o grau de ansiedade. Então, a gente percebe que a pessoa que tem timidez tem uma ansiedade, vamos dizer assim, uma ansiedade branda, tem um desconforto. No fóbico social, ele já tem uma ansiedade já mais forte, uma ansiedade mais intensa. Não é qualquer ansiedade, só uma pouquinha ansiedade, não. A ansiedade já é um pouco mais forte. Uma outra diferença é que o tímido, para interagir, não há sofrimento, entendeu? Ele não sofre com as interações sociais. Já o fóbico social, há um sofrimento. Então, ele sofre com isso. Mais uma diferença é que o tímido, ele não tem prejuízo na sua vida social. Ele tem um convívio social normal, entende? Diferente do fóbico social, que ele vai ter algum prejuízo em alguma área da vida dele. Por exemplo, na área escolar, ele começa a faltar na escola, ter dificuldade a frequentar as aulas, então isso é comum de acontecer. Relacionamento amoroso, não consegue ter encontros amorosos, sair, marcar algum encontro ou namorar, enfim, né? Com relação à vida profissional, ele não consegue, já a primeira barreira é a entrevista de emprego, não consegue arrumar trabalho, dificuldade de subir de cargo, de se desenvolver, até mesmo no trabalho, né? Falar em público. Então, ou seja, em alguma área da vida dele, ele vai sofrer algum prejuízo. Tá? Então, pode ser uma, ou a pessoa pode ter prejuízo em todas as áreas. Mas, enfim, todo fóbico social necessariamente tem uma crise de ansiedade em um local público, digamos, ou em uma situação social. Ou existe, assim, um fóbico que é mais leve, outro que é mais grave? Como que é essa diferença? Então, é um ponto interessante, né? Que com relação à crise, isso vai variar, né? De pessoa para pessoa. Não necessariamente a pessoa precisa ter um ponto crítico, né? Mas você vai perceber que a pessoa já vai ter as suas dificuldades no dia a dia. Então, por exemplo, quando a pessoa em fazer o diagnóstico, faz a avaliação, eu vejo o grau de intensidade. Se a pessoa tem uma fobia social grave, então são pessoas que já têm outros tipos de transtornos. Às vezes a pessoa, não estou muito motivada, não tenho energia para se socializar, tenho ansiedade, e a gente vai descobrir que a pessoa ela tem outros transtornos, como depressão, a pessoa está deprimida, tem transtorno de ansiedade generalizada, então não somente fobia social. Esse é o caso mais grave, digamos. Sim, é o mais grave. A pessoa tem dificuldade para sair de casa, ela tem todas as áreas da vida dela prejudicadas, ela não arruma trabalho, não consegue namorar, não que trabalhar seja algo negativo ou a pessoa ser solteira é negativo. Não é isso. No caso, a pessoa assim, eu quero namorar, eu quero me relacionar, entendeu? Eu quero ter uma família, eu quero ter um trabalho, eu quero produzir, né? Quero ser uma pessoa
uma pessoa que produz na sociedade, né? Ser uma pessoa relevante, né? Fazer a diferença na sociedade, entendeu? Aí sim, né? Mas no caso a pessoa, eu quero ser solteiro, então isso não é um problema para a pessoa. Por exemplo, no meu caso, eu queria namorar, queria casar, ter uma família, então isso era um prejuízo na minha vida. Entendeu? Então eu fui casar depois dos 33 anos com a digníssima Denise Comigo Nascimento, mesmo. que está aqui do meu lado. Né? Graças a Deus eu quebrei a paralisia social, senão nós não estaríamos aqui e não teríamos o Gustavinho e a Manuela, os nossos 2 filhos. Entendeu? Então não necessariamente isso pode ser algo prejudicial na vida dela, se ela quiser E ser qual que solteira. era o tipo de fobia social que você tinha? Então, eu tinha uma fobia social complexa. Ixi, Tinha- já não é leve, nem moderado, nem grave. O que é isso? Fobia social Não, sim, esse complexa? é dois tipos de... duas modalidades. Né? Nós temos 2 tipos de fobia. Mas antes de entrar nesse 2 tipos, eu quero falar a respeito... Eu estava falando da fobia social grave. Então, 50% das pessoas que têm fobia social, elas desenvolvem outros transtornos. Conforme a pessoa ela vai tendo dificuldade de socializar, de interagir, ela vai desenvolvendo outros transtornos. Vai piorando. Vai piorando. Entende? Porque as pessoas elas têm ideia assim, como a gente falou, né, uns minutos anteriores, eu penso que sou tímido, e aí ele entende, isso vai passar, eu vou casar, isso vai resolver, ou o tempo resolve, é como se o tempo Quando fosse... casar a Sara, Quando né? casar a Eu vi Sara, muito não, isso. minha mãe também era tímida, meu pai também, isso vai passar com eles. E não é, a pessoa vai estar tendo uma fobia social e não sabe. O tempo resolve, o tempo não tem nenhum poder curativo. E aí o segundo a fobia social moderada, a gente vai ver que a pessoa ela tem algum prejuízo na vida social, já não está ali, ela não tem necessariamente depressão, ansiedade, mas ela sai de casa. Ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, mas ela pode ter uma vida da área dela prejudicada. Por exemplo, a área do relacionamento. Ela não consegue conversar, interagir, por exemplo, com uma pessoa do sexo oposto. Tem Se dificuldade. destacar no trabalho, Ou, fazer uma por exemplo, palestra. ou ela é casada, tem uma vida social, mas ela não consegue arrumar um trabalho, não consegue se desenvolver, não consegue falar em público. Ou ele pode ter um trabalho, mas não consegue alcançar posições maiores nesse trabalho porque precisa se expor de alguma forma. Sim, exatamente. Então já é uma fobia social mais moderada, entendeu? Então ela tem dificuldade em várias situações sociais, só que prejuízo é menos, a ansiedade é menos, ela já tem uma vida social melhor, entende? E aí nós temos também a fobia social leve, que podemos enquadrar aí a pessoa que tem uma fobia social específica, que também é comum. Então a pessoa ela tem o trabalho dela, ela é casada, tem amigos, porém, em determinada situação social, ela tem uma dificuldade. Ela tem ansiedade, ela trava. Então, situações comuns, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público. Ela tem o trabalho dela, mas quando vai falar, não, a pessoa fica apavorada. É uma fobia social específica. Mas ela pode ser grave, porque, por exemplo, eu não consigo falar em público, eu tenho a sensação de desmaio. Isso é grave ou ainda é uma fobia leve social específica? Eu enquadro na fobia social leve, não uma fobia social grave. Mesmo Entendeu? sendo específica com uma alta específica, intensidade. Sim. Tem uma intensidade, mas é somente no momento. Entendeu? Então é entendi. leve. Entendeu? Porque ela não tem outros transtornos, ela não tem. Ela Outros tem uma prejuízos, vida digamos. social normal, ela tem uma vida social normal. Só que naquela situação em específico, ela trava. Ela tem sintomas de ansiedade. Por exemplo, o medo de falar em público. Estou citando um exemplo aqui, tá, gente? Mas tem outros exemplos.
Por exemplo, a pessoa, quando tem que interagir no trabalho, participar de uma reunião, falar em público, ela evita, ela falta, ela dá um jeito de não participar. Ou ela tem crise de ansiedade nessa situação. Então, podemos considerar uma fobia social específica. Por exemplo, um outro exemplo. A pessoa tem ansiedade quando vai assinar o seu nome. Quando precisa buscar um documento num correio, alguma mercadoria, ou no cartório. Então, quando ela vai assinar, ela começa a ter crise de ansiedade. Então, isso é comum de acontecer. Então, provavelmente, ela teve alguma experiência no passado, alguma situação que provocou, que fez com que ela desenvolvesse isso. Então, a pessoa ela pode sentir uma ansiedade antecipatória. Vou ter uma mercadoria, por exemplo, ela fica sabendo que tem que fazer algum trabalho, tanto falar em público ou assinar o documento, o nome dela. Preciso ir no cartório semana que vem. Então, ela já fica com ansiedade já uma semana antes. Bem, há muito assunto para falar sobre a fobia social, mas o nosso podcast vai chegando ao fim. E aí, Denise, o que as pessoas precisam fazer agora? Agora é só curtir, compartilhar, se inscrever no canal e vir no próximo episódio. Ok. Então, a gente se vê no próximo episódio de Destrave Sua Vida Social. Até mais. Até.